Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Não conhece esse livrinho ainda? Esse livrinho, ele tem uma receita de bolo maravilhosa. Uma receita, né? Não é de bolo, mas é a receita para fazer o estudo da Palavra de Deus. Muita gente conhece, muita gente já tem feito essa realidade. Por um tempo, ele ficou por aí, meio assim, só no mês de setembro aparecia, mas agora nós estamos firmes, levando essa graça a muitas pessoas. Convido você, então, a fazer parte desse número de pessoas que todos os dias fazem o estudo bíblico junto comigo aqui no canal. Quero acolher você de novo. Você que é fiel, está todo dia aqui fazendo estudo comigo. Que Deus abençoe você. É muito bom ter a sua companhia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 18 a 28. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência. Eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós, procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Atenção! Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um trecho igualmente muito rico e muito importante para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque há muitos querendo nos desencaminhar. Muitos. E aqui, Satanás se utiliza até de pessoas dentro da igreja para isso. Olha, não sou eu que estou acusando ninguém não, viu? Não. São João está dizendo,
Eles saíram do nosso meio. Está falando para quem? Para a igreja. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. E aí ele vai explicar a polêmica, essa polêmica do início da igreja, que a mensagem transmitida desde o princípio pelos apóstolos é uma mensagem de que Jesus e o Pai são uma comunhão divina. Uma comunhão divina. Tem o Pai, tem o Filho, mas é Deus. Ainda que no iniciozinho ainda não se tinha a clareza com relação à Santíssima Trindade. Isso vai caminhando no decorrer dos iniciozinhos da igreja mesmo. Lá no Apocalipse já tem algo mais concreto, formulado. Quando São João tem a imagem do trono de Deus, a água que jorra do trono de Deus lá na Nova Jerusalém, nós que estudamos agora há pouco o Apocalipse, vimos aqui nas notas de rodapé que os exegetas já colocavam isso. Mas não tinha aqui, você não vai ver na Bíblia falando, olha, a Santíssima Trindade e tal, mas para batizar é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você só batiza assim, por quê? Porque você põe em igualdade essas três realidades, essas três pessoas divinas. Apesar da linguagem aqui não estar sendo usada desta forma. Por quê? Porque Jesus veio e pregou a palavra de Deus no nosso meio. E ele falava do Pai. Lá no final da vida, aqui na Terra, Jesus começou a falar do Espírito. Eu preciso e é importante que eu vá, porque senão o Espírito não vem. Ele vai recordar tudo, vai falar tudo. Então, aqui está a Santíssima Trindade. No entanto, a linguagem que está sendo dita aqui não é exatamente essa, porque não era necessidade, não havia essas dúvidas naquele tempo. O problema era ainda pior. O problema era negar que Jesus era Filho de Deus, que ele tinha sido encarnado de verdade. Esse era o problema pior. E negando Jesus, nega o Pai, porque chama o Pai de mentiroso. Ou Jesus fala que foi enviado pelo Pai. Veja o tamanho da confusão. E essa turma estava dentro da igreja. Estava dentro da igreja e começou a fazer isso, a falar isso. Parênteses, nos nossos tempos, nós temos confusão dentro da igreja por menor, coisa bem menor, viu? Bem menor. Por causa de rito, por causa de jeito de rezar. Ah, um é carismático e o outro é tradicional. Mas não... Gente, é tudo igreja, tudo dom de Deus. Ou nós estamos entendendo errado o que é fé? A diversidade de dons. Não foi isso que São Paulo diz? E assim por diante. Claro, dons carismáticos, e não só dons carismáticos, cura, etc, etc, etc. Mas ministérios. O próprio São Paulo enfrentou uma grande dificuldade com relação a isso, porque começou a pregar aos pagãos e deu problema, muito problema, virou um concílio. Por quê? Que negócio é esse de pegar os pagãos? Eles não são do povo? Que promessa? Essa promessa não é para eles. Mas Paulo falou, essa é a novidade. Essa é a grande novidade que Jesus veio trazer. Nesses tempos. Não foi revelado aos profetas, mas foi revelado a nós. E Deus me fez arauto dessa revelação. Tudo isso é a verdade da igreja. Unida num só corpo. Tendo Jesus como Senhor, Deus como Pai, não podemos negar isso. E temos que viver como irmãos unidos. Assim permaneceremos fiéis e essa fidelidade vai nos manter na verdade. Porque senão o anticristo vai nos arrastar para os maus pensamentos, a partir de começando com umas pequenas divisões até acabar abandonando a fé.
criando um cisma. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Para pensar. Se Jesus não proibiu aquele exorcista que estava passando lá, que não andava com os discípulos. Os discípulos viram lá Tiago e João, zelosos, né? Tão zelosos. Foram lá e falaram, Jesus, tinham lá expulsando demônios em seu nome, mas nós o proibimos porque ele não andava conosco. E aí, Jesus falou, não proibais, deixa ele. Porque ninguém pode expulsar demônios em meu nome, fazer milagres em meu nome e em seguida falar mal de mim. Ou seja, essa pessoa me ama. Ela não está aqui, mas ela me ouviu. Ela crê na minha palavra. Então, se Jesus não proibiu isso, que era fora da igreja, vamos dizer assim. Não, estava no grupo. Você imagina dentro da igreja a diversidade de dons para louvar, honrar e seguir a Jesus. Diversidade da forma de rezar. Eu sou carismático, Canção Nova é carismática, mas eu acho lindo as pessoas que são mais tradicionais. E tantas outras carismas. É tudo de Deus, é tudo do Espírito. Cuidado para que, a partir dessas realidades, isso não gere em nós uma briga, discussão, falta contra-testemunho. No mundo, as pessoas vão ver a gente discutindo, brigando, vão falar assim, olha só os cristãos que eles fazem, eles vivem brigando. Não, eles têm que olhar para a gente e dizer, olha como eles se amam, como Jesus disse, com o amor que nos une. E assim nós permaneceremos na verdade. E o anticristo não vai nos enganar. Quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que é o ungido de Deus, que nega o Filho, nega o Pai. Esse é o anticristo. Você que está na igreja, a igreja crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nós temos que permanecer com aquilo que nós ouvimos desde o princípio. Se fizermos isso, se nós permanecermos, a promessa está aqui, ó. Também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é o quê? A vida eterna. Todo o restante aqui é a repetição. E Ele está falando o quê? Está falando, e falando de novo, que a unção nos ensina. Que unção que é essa? É a palavra que nós ouvimos desde o princípio. Ela nos ungiu. Nós precisamos acreditar nesta palavra. Então, e não ficar procurando novidades para nos ensinar. Um novo jeito, uma nova ideologia, não sei o quê. Não. A unção que nós recebemos nos ensina tudo. E a unção é a unção de permanecer. De permanecer com a igreja. De permanecer nas verdades que a igreja proclama e que a igreja ensina e que cada papa vem trazendo em encíclica, formação, para nos manter na fé, unidos, e não como um saco de gatos brigando, dando contra-testemunho, negando a fé na frente dos outros, chegando ao ponto de cisma na igreja. Deus nos livre disso. Não seja você um sinal de confusão. Jesus corrigiu os apóstolos lá atrás já sobre isso, sobre as questões de quem é o maior, quem é o melhor. Ele pegou uma bacia e foi lavar os pés para dizer, olha, é assim que vocês devem ser. A última lição para vocês aqui. Nós também devemos ser assim. É o que agrada a Deus. É o que Ele quer de nós. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículo 24b e 25. Se em vós permanece o que ouviste desde o princípio até vida eterna. Tem também ordens de Deus. Não, tem mais promessa aqui, desculpa. Versículo 28 também promessa. Aí depois nós temos ordens de Deus, versículo 24a. Depois mais ordem de Deus, 27b e 28 inteiro. Onde é esse 27b? Mas como sua unção vos ensina tudo
e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Olha aqui, ó. A ordem está lá no final, permanecei nele, mas diz respeito à realidade acima. Como a unção vos ensina tudo. E segue, continua no versículo 28, ordem, tá? Também. E agora princípios eternos, versículos de 20 a 23, depois versículo 27 inteiro, tá bom? Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. É novo por aqui? Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, o comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib, método da Canção Nova. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo e é meu convidado especial para isso. Uma dica, entra no nosso canal e vendo os vídeos já preparados, coloca lá o sininho da notificação de cada vídeo. E para não perder mesmo a hora, coloca um alarme no seu relógio. 19 horas, hora de fazer o estudo bíblico, tá bom? Tocando, aí você já entra no canal, pega com o seu material e vamos fazer o estudo bíblico juntos, com a graça de Deus. Quero ainda deixar aqui uma dica. Você quer comprar a Bíblia mais barato? E esse cupom que eu vou falar para você é um cupom exclusivo desse canal. Você entra no loja.cançãonova.com, coloca o cupom Padre Jonas da Bíblia. Você terá 5% de desconto na compra de qualquer Bíblia. Só de Bíblia, viu, gente? Só de Bíblia. Esse cupom ele não está sujeito a Black Friday, a promoções especiais, nada. Se tiver promoção especial, você ainda vai ter mais 5% de desconto na Bíblia. Esse cupom é permanente. Presente do Padre Jonas para você. Que Deus abençoe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.